A produção antecipada de prova, ela não é uma novidade do novo Código de Processo Civil de 2015. Na verdade, no código anterior, de 73, já se tinha a previsão da cautelar de produção antecipada de provas. Porém, a diferença daquela cautelar de produção antecipada de provas para a produção antecipada de provas no novo sistema é que naquela ocasião se exigia o requisito da urgência. Portanto, para você impedir uma cautelar de produção de prova, você precisava demonstrar uma certa urgência e uma certa dificuldade em esperar a fase instrutória do processo para você poder colher tal prova, né? Então, por exemplo, uma situação de que a testemunha esteja em risco de morte e você necessita ouvir o depoimento dela de forma mais rápida. E além dessa urgência, a cautelar ela ficava linkada a um processo. Ela era um procedimento preparatório a um processo. No novo sistema agora, no CPC de 2015, a produção antecipada de prova ela trouxe com mais clareza aquilo que se convencionou a chamar em direito à prova. E esse direito à prova, segundo o doutrinador Fred Didier, ela possui 4 dimensões. Essas 4 dimensões é o direito à produção da prova, então a parte tem direito à produção da prova, tem direito à participação da produção da prova, ela tem direito à manifestação sobre a prova e ela tem direito também à valoração dessa prova pelo juiz. Então são essas 4 dimensões. Portanto, o novo processo civil trouxe para a gente uma exposição mais clara do que vem a ser direito à prova. A prova ela se tornou algo autônomo e não mais algo linkado a uma fase do processo judicial, em que se pressupunha, obviamente, um litígio. Então, só se produziria prova se houvesse um litígio. Por quê? Anteriormente, as fases do processo eram fase postulatória, fase instrutória e depois fase decisória. Com a produção antecipada de prova, agora nós temos a clareza de que o processo civil é um processo flexível. Ele não é mais rígido com atos procedimentais não flexíveis. Agora o processo ele pode ser moldado, não só pela ideia das negociações processuais, né, em que as partes podem modular alguns procedimentos, principalmente aqueles negócios processuais atípicos, portanto, a inovação no processo é algo interessante, mas a produção antecipada de prova, ela traz a fase instrutória para o início do processo, considerando se haverá ainda processo, porque esse é o ponto relevante. O ponto relevante é, eu posso, segundo o que diz lá o artigo 381, que trata da produção antecipada de prova, eu posso produzir ou pedir a produção dessa prova só para conhecer os fatos. Não significa que eu vou processar, que a gente vai dar andamento a um processo judicial. E aqui é o ponto relevante, porque se eu descubro o que aconteceu no fato, ou na exibição de documento, a exibição de um bem, ou seja, qualquer prova produzida, a coisa é bem genérica mesmo, eu posso tomar a decisão de não ingressar com a ação judicial. Porque a prova demonstrou que eu não tenho, assim, tanta razão. Então muda a ideia do procedimento. E isso, repito, se houver procedimento. Então quando você vai lendo os incisos, né, lá do artigo 381, você percebe que a produção da prova ela é justificada por diversos motivos. Um deles que está lá é: você pode produzir a prova para ter uma autocomposição, fazer uma conciliação. Você pode produzir a prova simplesmente para conhecer fatos ou não ingressar com a ação depois de conhecidos os fatos.
ou você pode produzir a prova justamente para ingressar com uma ação. Isso é interessante porque você chama o réu, na questão, o réu que será a parte passiva desse litígio, para participar da prova, e esse é um grande mecanismo para o réu pensar o seguinte: bom, está sendo produzida tal prova, isso vai evidenciar tal coisa, talvez eu possa perder um processo, então vou propor um acordo porque aqui é mais benéfico. Isso diminui custos, dá uma estratégia diferente no processo e infelizmente a gente ainda não está vendo na prática isso acontecer de forma cotidiana, mas é um grande instrumento para a advocacia, para a gente pensar em estratégias diferentes, né? Inverter essa lógica do processo. Primeiro fase instrutória e depois a gente decide, né? Eu até me arrisquei a fazer o seguinte: o processo anterior era postulação, instrução, decisão. Hoje o processo pode ser instrução e tão somente, pode ser instrução e composição, ou pode ser instrução, postulação e decisão. Vejam que agora o processo ele tem várias dimensões, ele não está rígido mais como era o procedimento comum de 73. E essa é uma grande vitória que eu achei do Código de Processo Civil, porque trouxe essa flexibilidade, tornando o processo agora sim mais democrático, mais dialético, mais de conversa para a gente chegar a um consenso no processo, seja pela via do litígio, seja pela via da própria autocomposição.